a verdadeira origem dos hinos da Igreja Congregação Cristã no Brasil. A Irmandade não sabe, mas a CCB registrou no Ministério da Cultura a 5ª edição do seu inário, alegando direitos autorais sobre os 480 hinos contidos nele. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo para passar alguns esclarecimentos sobre esses hinos que são usados por essa instituição religiosa. Eu quero esclarecer de vez aqui algumas dúvidas que a Irmandade tem, né? Ok? Então vamos lá. As dúvidas que serão esclarecidas nesse vídeo são: a CCB tem ou não algum hino que seja de sua autoria própria? Essa é a primeira. A segunda: os hinos da CCB são universais? A terceira: quais fontes, de que lugar a CCB tirou, a CCB e o maçom Luigi Franciscon tirou esses hinos? De onde eles conseguiram? Ok? E a última: outras denominações usam o mesmo os mesmos hinos da CCB? Então vamos lá, meus queridos. Eu já gravei um vídeo tempos atrás apresentando os verdadeiros nomes desses hinos, quando eles foram criados e quem são os seus verdadeiros autores. Mas infelizmente o povo está com um comichão nos ouvidos, né? Ok? Parece que a gente está dando uma ponta de faca. Não conseguimos destruir a mentira passada por essa instituição religiosa, a mentira centenária, né? Que a CCB ela pregou por mais de 100 anos que os hinos que ela usa foram revelados aos servos de Deus. Inclusive ela até acrescenta um relato místico aí, dizendo que quando os irmãos estavam escrevendo os hinos da CCB, os anjos falavam nos ouvidos deles como deveriam ser os assuntos ali, as poesias, os textos. Então vamos lá, meus queridos. A primeira dúvida: a CCB tem algum hino no seu inário que seja de sua autoria própria? Não. A Igreja Congregação Cristã no Brasil não possui no seu inário nenhum hino que seja de sua própria autoria. A segunda dúvida: então, de onde se originou esses hinos que a CCB usa e ainda registrou no Ministério da Cultura como sendo seus? As informações que eu vou passar aqui são com base em pesquisas, ok? São mais de 20 anos de pesquisa. Meus queridos, eu investigo a CCB, eu investigo tudo na CCB. As doutrinas, a origem dos seus hinos, quem foi Luigi Franciscon, a história do pentecostalismo. Eu investigo até a vida religiosa de alguns homens do ministério. Então, meus queridos, com base nas informações que eu consegui, 70% dos hinos da CCB são de autores maçons norte-americanos. 70% são maçons. Os outros 30% são plágios
de outras instituições religiosas. Quer um exemplo? O hino CCB, Forte Rocha, ele também é usado pela Assembleia de Deus, com outro título, outro nome, mas é o mesmo. Se você for na barra de pesquisa do YouTube e escrever assim, hinos antigos, arautos do rei, você vai se deparar com alguns vídeos de hinos desse grupo gospel, que são praticamente os mesmos usados pela CCB. Então, 70% dos hinos da CCB são plágios de compositores maçons. 30% também são plágios de outras instituições religiosas. A CCB também usa no seu hinário 30 hinos criados pelo maçom Salomão Gilsberg. Só um minutinho. A terceira dúvida: como que esses hinos chegaram no hinário da CCB? Então, meus queridos, todas as instituições religiosas pentecostais, todas, foram fundadas ou criadas por pastores ou missionários maçons dos Estados Unidos. E quando esses homens vieram ao Brasil, eles trouxeram na sua bagagem um acervo desses hinos. Então, todas as instituições religiosas que foram fundadas por maçons usam esses hinos. Com um detalhe, é aqui que é respondida, aquela dúvida: os hinos da CCB são universais ou não? Outras instituições usam elas? Sim. Usam eles? Sim. As instituições que foram criadas por maçons usam. Então, o detalhe desses hinos é que quando trouxeram eles ao Brasil, eles estavam em 2 idiomas: italiano e língua inglesa. Aí o que aconteceu? As instituições criadas por maçons adotaram eles. Esses hinos precisaram ser traduzidos para o português brasileiro. Nessa tradução, algumas instituições religiosas criadas por maçons resolveram manter a letra deles original. Outras fizeram atualizações, que nem a CCB, ela já atualizou o seu hinário por 5 vezes. Inclusive, muita gente se perguntava, A CCB dizia que os seus hinos foram revelados por Deus, mas sempre atualizando o seu hinário. O porquê disso? A resposta é a seguinte: a CCB atualizou o seu hinário por 5 vezes na tentativa de evitar que nós descobríssemos que esses hinos não são da sua instituição religiosa, que 70% deles são de autores maçons e 30% de outras denominações. Então, meus queridos, a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, sem saber, está usando hinos que foram criados por maçons para serem usados em reuniões solenes da maçonaria e não em cultos litúrgicos de cristãos. Eu não louvo mais a Deus com os hinos da CCB, eu não tenho coragem. Os hinos que a CCB usa no seu hinário são profanos. Eles não estão louvando ao Deus Criador do céu e da terra. O louvor deles é direcionado ao Deus Gadu da maçonaria. Ok? Então, eu fiquei sabendo aí que Luiz Francisco trouxe alguns hinos em italiano, que são de maçons. Outra coisa que nem era necessário acrescentar: nos Estados Unidos,
os pastores e missionários de lá, naquela época de Luiz de Franciscon, todos eram maçons, todos, a elite toda era da maçonaria. Eu estou falando isso, meus queridos, com convicção, não é achismo aqui, ok? É muito tempo de pesquisa. Inclusive, eu não tenho mais espaço no meu computador para armazenar documentos gerados em mais de 20 anos. Eu vou ter que comprar um HD externo. Eu não posso perder esse material. É foto, vídeo, depoimentos, coisas comprometedoras. Então, meus queridos, os hinos, a verdadeira origem dos hinos da congregação cristã é da maçonaria dos Estados Unidos. Então, conforme eu ia falando agora há pouco, nos Estados Unidos foram criadas várias denominações pentecostais por maçons, por pastores e missionários maçons, antes de existir a CCB e essas denominações aqui do Brasil. Então, lá é usado também esses hinos maçônicos. Agora, eu não tenho como saber se Luiz de Franciscon tinha conhecimento disso, ok? Eu não posso falar para você, foi ou não intencional. Luiz de Franciscon sabia que esses hinos eram maçônicos. Eu não sei, ok? Eu investiguei, não tem como saber. Porque naquela época também, para conseguir um documento daquela época é difícil. Eu consegui muita coisa, mas deu trabalho, hein? Okay? Muitas horas na frente do computador, entrei em contato até com pessoas estrangeiras. Eu falo para você, deu muito trabalho, ok? Inclusive, uma parte desse acervo que eu tenho aqui, aos poucos eu estou publicando no meu blog lá, para esclarecer, né, a origem do pentecostalismo, de onde Luiz de Franciscon veio, onde ele... Enfim, eu não vou mudar o assunto desse vídeo. A história aqui é dos hinos profanos da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Tá ok? Eu acho que eu já esclareci todas as dúvidas nesse vídeo. Os hinos da CCB são universais? Sim. A maçonaria usa eles. Irmão Rafael, então quer dizer que a maçonaria plagiou os hinos da CCB? Não. Quem plagiou os hinos da maçonaria foi a CCB. É a CCB que está louvando ao Deus Gadu com os hinos maçons. Eu tenho no meu blog alguns vídeos dos próprios maçons usando hinos da CCB. Viu, meus queridos? Uma mensagem aqui. Um alerta para os cristãos da congregação cristã. Não se engane. Os hinos, mesmo que eles fizeram atualização ou trocaram as letras desses hinos, eles continuam sendo de autores maçons norte-americanos. Continuam sendo maçons. Inclusive, eu fiquei surpreso da CCB conseguir registrar no Ministério da Cultura hinos que são de outros autores. A CCB, se for ver assim, né, ela cometeu crime de plágio. E o pior, meus queridos, essa instituição religiosa, além de cometer o crime de plágio, que é se apossar de um bem de outra pessoa, de uma composição musical de outra pessoa, ela ainda dá strike em canais de críticos que usam os seus hinos. Pode usar um pedacinho do hino da CCB, toma strike. CCB é uma seita trambiqueira mesmo, né? É isso aí, um forte abraço, até mais.